Olá, meu nome é Rodrigo Rezende, eu estou fazendo o curso de redes de computadores, segurança em redes de computadores, a pós-graduação na Estácio de Sá, e venho aqui apresentar o meu trabalho. Eu deveria estar apresentando esse trabalho em um arquivo, em doc, no entanto, eu tive que fazer uma cirurgia e por isso estou com o braço direito imobilizado, e dessa maneira eu conversei com o professor e vou fazer a apresentação em videoaula. O objetivo do meu trabalho é demonstrar como o protocolo SIP pode ser frágil, com algumas ferramentas e um conhecimento intermediário. Vai ser possível testar a qualidade de segurança de uma central SIP. Basicamente, eu quero demonstrar qual que é a fragilidade que uma central SIP pode ter, é, para que as pessoas que venham ver esse vídeo e dar uma estudada um pouco mais aprofundada nesse conteúdo, que possa, antes de colocar uma central SIP disponível na rede, na internet, faça os testes de segurança, que garanta que não vai ter nenhuma evasão, que pelo menos as partes mais simples de segurança forem implementadas. Atualmente já há uma certa precaução dos analistas de telecom em aplicar essas boas práticas de segurança. Além disso, as plataformas atuais como a Asterisk e suas distribuições já trabalham com esse quesito de segurança, evoluíram bastante. No entanto, existe uma grande parte ainda de centrais que estão disponíveis, que estão online, que não tem esse tipo de precauções. Então, outras centrais também, algumas pessoas vêm implementando centrais que já têm um certo risco, porque elas já têm essa vulnerabilidade do protocolo e da arquitetura. Então ele faz a instalação da central já um pouco mais antiga e não se atenta em fazer esse tipo de bloqueios ou de colocar essas ferramentas e fazer esses testes. Então fica bem frágil e bem simples a invasão. O objetivo desse trabalho em si é explorar essas fragilidades dessas plataformas que eu acabei de citar e mostrar também como podemos proteger utilizando um firewall com IDS, que é bem interessante. A gente viu um pouco de firewall no nosso curso, e agora eu vou falar de uma ferramenta que é bem interessante, que é o Feito2Bem, que ele faz um papel de um IDS, que ele age em cima de análise de logs de segurança. É importante lembrar, é uma observação bem interessante, que esse trabalho é para fins educativos, então por isso não me responsabilizo pelo mau uso das informações apresentadas nesse documento. O material utilizado nesse documento, ele serão duas máquinas virtuais. Uma máquina eu estou utilizando o Linux, que é uma distribuição Backtrack 5. Ela é voltada para teste de penetração, então ela tem diversas ferramentas para fazer teste de penetração de vários meios, FTP, e-mail, enfim, HTTP, e também a parte SIP, que é o meu foco principal. Já outra máquina, estou utilizando uma distribuição do Asterisk, uma versão open source de uma central VoIP, uma distribuição Snap, que é uma distribuição um pouco antiga, já, na realidade não muito antiga, de 2010, que roda o Asterisk 1.4. A metodologia que eu irei utilizar nesse trabalho primeiro vou mudar algumas ferramentas de teste de penetração, que eu citei agora há pouco, e que vai utilizar o protocolo SIP em si para poder fazer o ataque, que é o protocolo mais utilizado nessa distribuição Asterisk. Essas ferramentas utilizam o método de scan para poder fazer a busca para identificar se tem ou não uma central rodando ali, enfim, e para verificar se existe um ramal naquela central disponível. E depois nós vamos fazer um brute force para conseguir fazer a quebra da senha desse ramal, se caso ele tiver senha, que muitas vezes nem senha tem. O método de ataque será inicialmente, por exemplo, para poder fazer o scan, eu vou utilizar o options do SIP,
que eu faça uma requisição para saber um pouco sobre informação sobre a central em si. Eu fico mandando essas solicitações. Se caso tiver um retorno, eu sei que ali tem uma central VoIP em si. Então aqui tem todos os métodos de requests. Então eu vou utilizar basicamente o options e o invite. E vou esperar uma resposta. Então, em cima de um request desse invite, dessa solicitação que eu fiz, por exemplo, se for um options, eu posso listar, por exemplo, a versão. Se for, por exemplo, uma asterisco, ele vai me retornar a versão, IP, vai me retornar todas as informações daquela central. E também, se for, depois que eu já descobri que é uma central, eu posso fazer invites para verificar se um ramal específico existe ou não. E se a central tiver habilitada a resposta de invite, eu vou saber, através disso, se eu consigo identificar se existe um ramal ou não naquela central. E depois disso, identificando aqueles ramais, eu posso tentar fazer a quebra dos ramais. Aqui abaixo um exemplo. Eu estou passando rapidamente aqui, mas nós vamos ver, vamos detalhar e vamos executar os comandos para poder fazer esse tipo de teste de penetração. Mas aqui eu coloquei algumas telas para poder dar um exemplo e falar um pouco sobre como vai ser o trabalho, e depois a gente vai pôr a mão na massa. Então aqui embaixo é um exemplo sobre um option. Eu envio uma solicitação, um request, e depois com response eu verifico que nessa central que eu fiz a solicitação existe uma central IPv6 asterisk rodando, e o IP dela, enfim, toda a informação. Aqui embaixo me dá um retorno que aquele IP está rodando na porta 5060, uma central IPv6 asterisk. Ok, então depois que eu descobri que já existe aquela central asterisk rodando, eu vou fazer um invite para iniciar uma sessão SIP e analisar a resposta dele. Então, se caso eu fazer um invite para iniciar uma sessão SIP e receber o not found, então quer dizer que aquela sessão que eu tentei iniciar em cima daquela extensão não existe. Basicamente, eu descarto aquela informação e vou tentando por diversas extensões, até que uma das extensões vai me retornar uma sinalização diferente de not found, que é a não autorizada. Então, em cima desse response 401, eu já consigo identificar que aquele ramal, aquela extensão que eu tentei iniciar uma sessão SIP, ele existe. Agora basta identificar o ramal dele. E aí, para identificar o ramal, eu vou utilizar um método de brute force, que pode ser utilizando, por exemplo, uma sequência numérica, que é o básico, é o princípio que normalmente nós utilizamos. E depois, se caso não conseguir quebrar em cima de uma sequência numérica, nós utilizamos um dicionário de palavras e números para poder decifrar essa senha. E depois disso, eu vou falar um pouco sobre como contornar essa situação. Já as versões atuais do Asterisk, principalmente as versões de 1.6, 1.8 para cima, ela já tem alguns parâmetros do próprio protocolo SIP que inibe essas respostas de tentativas. No entanto, meu foco principal mesmo é falar sobre as ferramentas Fei2Ben e IPTables. Então eu vou utilizar em cima da versão 1.4, onde que tem essa fragilidade, para focar um pouco mais sobre essas duas ferramentas. Basicamente, o Fei2Ben é uma ferramenta de IDS, que é então Intrusion Detection System, que analisa os logs tentativos de acesso e bloqueia o IP de origem utilizando o IPTables. A instalação do Fei2Ben em configuração, eu estou passando o link aqui, não vou entrar em detalhes, que não é o foco. Eu quero mais mostrar qual que é a funcionalidade em si e como se pode utilizar as ferramentas. E então existem maneiras e meio de implementação na internet. Eu coloquei dois links aqui, que é um do desenvolvedor, do fabricante em si, e outro do VoIP Info, que é uma wiki de telefonia voltada para VoIP, muito interessante. Eu acho que é uma das maiores que tem na internet. Aqui eu mostro mais ou menos como é o layout de erro gerado pelo Asterisk em si, pela minha central VoIP. Então eu vou montar o layout,
conforme esse layout, esse é uma tentativa de erro. Se eu tiver X tentativas de erro com esse layout para aquele IP, eu vou tomar uma ação. Então aqui eu monto qual que é o layout e logo abaixo eu vou configurar minha regra de bloqueio. Então eu falo qual que é o diretório onde vai estar esses logs de erro, utilizando qual o layout e qual que vai ser a minha ação. Então aqui estou dizendo que se tiver 3 tentativas de erro para aquele IP, eu vou bloquear esse cara por 259.200 milissegundos. E depois mostro aqui também alguns exemplos para poder listar, por exemplo, como está o status de bloqueios daquela tabela. Então nesse caso aqui não tem nenhum bloqueio. E logo abaixo, após um ataque, eu já tenho aqui, por exemplo, eu tive total tentativa de erro 12 e uma ocorrência de bloqueio para IP tal. Então pós essa ação, já fui fazer o teste para utilizar a ferramenta que estava fazendo invasão e já não consegui, já tive acesso inibido. Ok, então a primeira parte do trabalho é essa, fiz essa pequena apresentação e agora em sequência eu vou fazer a demonstração de como iremos fazer isso na prática.